Introdução. Este seminário é dedicado aos modais aquaviários e aeroviários, duas importantes vertentes do transporte que desempenham um papel fundamental na dinâmica econômica e social do nosso país e do mundo. Iremos abordar tópicos como características, vantagens e desafios de cada um desses modais, destacando sua relevância para a logística moderna. Os modais aquaviários, que englobam o transporte marítimo e fluvial, são essenciais para a movimentação de grandes volumes de cargas a longas distâncias, enquanto os modais aeroviários, com sua rapidez e eficiência, têm se mostrado indispensáveis para o transporte de passageiros e produtos perecíveis. Bom dia! Eu irei falar hoje um pouco sobre a história dos modais, tanto do modal aquaviário quanto o aeroviário. Dando início, é importante sabermos que o modal aeroviário ele é relativamente novo se comparado com o aquaviário, pois o mesmo é um dos mais antigos no mundo, tendo relatos que sua história tem há mais de 5.000 anos, pois ela inicia no tempo em que os egípcios utilizavam barcos para fazer o transporte de mercadorias pelo Rio Nilo. E ao passar do tempo, esse modal ele foi evoluindo, tendo em vista que, no Brasil, ele apresenta avanços significativos, enquanto o modal aeroviário só foi reconhecido no último século. O princípio de sua história se dá após ele ter sido criado por Santos Dumont. Após passar por várias melhorias, ele só há início que as primeiras importações começaram na década de 1920. Agora que já conhecemos a história desses modais, eu posso entrar e falar um pouco do conceito deles para vocês. A gente tem como conceito no modal aquaviário que ele faz o transporte de cargas e pessoas por meio de rios navegáveis, como rios, mares, lagos, oceanos. E assim esse modal ele desempenha um papel de extrema importância na logística mundial, pois ele é muito utilizado no transporte de mercadorias locais e principalmente no comércio internacional. O transporte aquaviário ele pode ser dividido em lacustre, que é quando a carga vem pelos lagos, fluvial, quando suas cargas vêm pelos rios, e marítimo, quando suas cargas é transportadas pelo mar. Enquanto isso, o aeroviário ele corresponde a um pequeno grupo de equipamentos que podem decolar, sendo ele aviões, helicópteros, dirigíveis, plantadores, balões e drones. Assim, a gente pode encerrar um pouco sobre o conceito desses dois modais. Se formos entrar para as características dos modais, a gente pode citar no modal aquaviário que ele tem como característica ser bastante versátil, pois com eles podemos carregar qualquer tipo de carga, também podendo percorrer longas distâncias. Porém, ele não é um modal rápido, ele perde muita agilidade, principalmente se for comparado ao modal aéreo. Já o modal aéreo, ele tem como uma de suas características a agilidade, além da rapidez. Ele é eficiente e seguro, sendo ideal para produtos perecíveis ou de alto valor agregado. Essas são as principais características desses modais, certo? Então, encerra aqui a história, o conceito e a característica. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens. Quando a gente se refere a meio de transporte, é comum que a gente lide com a questão de prós e contras. Isso porque a gente não quer, que haja erros no meio do processo, principalmente no setor industrial. Então hoje eu trouxe 4 prós e 4 contras dos modais aquaviários e aeroviários para a gente dar uma analisada. Começando pelo aquaviário, o mais importante que eu decidi trazer para a gente aqui foi o custo-efetividade. Isso que significa o quê? Isso quer dizer que o transporte aquaviário, dentre os outros modais, ele é o que apresenta custos mais baixos. Outra questão é a capacidade de carga. Isso porque ele é capaz de transportar grandes volumes de cargas, o que é ideal para mercadorias que ocupam muito espaço. Também podemos contar com menor congestionamento, porque a utilização das rotas marítimas reduz o congestionamento. Também tem a questão da versatilidade, porque o transporte aquaviário ele pode transportar vários tipos de produtos, como por exemplo os contêineres, grãos, produtos químicos. Agora vamos falar sobre as desvantagens.
A principal desvantagem desse modelo é a velocidade, porque quando a gente lida com transportes marítimos, assim por dizer, a gente lida com transportes que são normalmente lentos. Então, comparado aos outros modais, o aquaviário é um transporte lento, o que é uma desvantagem para cargas que têm uma certa urgência, né? Também temos a questão das limitações geográficas, porque nem todas as regiões ela tem acesso direto ao mar, o que dificulta, né? Porque não tem como chegar. Também temos o custo de manutenção. A manutenção de embarcações e a infraestrutura portuária, elas podem ter um custo bastante elevado. Então, isso pode ser um motivo para não ser a escolha de uma empresa, por exemplo, de usar esse meio de transporte. Também temos as condições climáticas. Isso porque o transporte aquaviário ele pode passar por várias condições climáticas, como tempestades, neblina, e isso tudo vai causar atraso. Consequentemente, vai trazer o atraso, né, na rota. Partindo agora para o aeroviário, temos aí de contrapartida, né, a velocidade como sua principal vantagem. Isso porque o transporte aéreo ele é, obviamente, o modal mais rápido comparado aos outros, né? Então ele pode ter a entrega ágil, né, das mercadorias, especialmente quando se trata de longas distâncias. Outro ponto é o acesso a regiões remotas. Ele pode alcançar áreas que não são facilmente acessíveis por outros modais, o que facilita o comércio, né, em locais isolados, localidades isoladas. Também temos a alta frequência de voos. Existem várias rotas, né, e frequências de voos que podem facilitar, né, a questão de reduzir o tempo de espera para o transporte. Também temos a questão de cargas valiosas. Isso porque, por possuir a entrega rápida, o meio aéreo se torna ideal para transporte de produtos de alto valor, como eletrônicos, né? O que mais? Joias, produtos perecíveis. As desvantagens também temos aí a questão da infraestrutura, né? A dependência de uma infraestrutura. O transporte aéreo, obviamente, ele precisa de aeroportos adequados, né? E de infraestrutura de suporte, que nem sempre vai estar disponível, nem todo local vai ter a infraestrutura para ter o pouso, né? Também temos o custo elevado, porque o transporte aéreo ele geralmente é mais caro do que os outros modais, o que também pode ser uma grande desvantagem quando se trata de produtos de baixo valor. Também lidamos com condições meteorológicas, porque lidamos com condições climáticas, né, como neblina, tempestades, ventos fortes, que também vão causar atraso na rota. Também lidamos com capacidade limitada, né? As aeronaves elas têm limitações de espaço e de peso, o que vai restringir a quantidade de carga que pode ser transportada. Então, sabendo disso, agora a gente vai ver um pouco das finalidades de alguns dos veículos mais utilizados dentre esses dois modais. Para início, vamos com os aquaviários, tá? Temos aí o navio de carga ou navio cargueiro, pode ser conhecido pelos dois nomes, e ele é totalmente utilizado para transportar mercadorias e produtos entre portos. Eles podem levar diferentes tipos de cargas, né, como a gente já falou. Por exemplo, contêineres, grãos ou produtos químicos. Também temos aí o ferry, que é um tipo de embarcação, né, que ela é totalmente projetada para transportar passageiros e veículos de um lado para o outro. Eles são mais comuns em travessias de rios, lagos, costas. Também temos o barco de pesca, que como já diz o nome, ele é projetado para pesca, né, para capturas de peixes e outros frutos do mar. Também temos o petroleiro, né, o famoso navio petroleiro, que também faz jus ao nome, é um navio projetado para o transporte de petróleo bruto, ou também, né, ele leva produtos derivados do petróleo. E quero ressaltar que ele é muito essencial para a indústria, tá, de energia, porque ele move grande quantidade de petróleo entre países e continentes.
Indo para o aeroviário agora, a gente tem aí o avião cargueiro, que ela é específica para cargas. E a sua finalidade, né, além de transportar as mercadorias e equipamentos, é fazer isso de forma rápida e eficiente. Também temos os dirigíveis. Embora que hoje eles não são tão comuns, porque o avião ele tomou aí a frente, sabe? Mas ele tem várias finalidades, né? Essas finalidades incluem transportes de cargas, turismos, passeios, publicidades e transportes de pessoas. Certo? Também temos o balão. Os balões, eles mudam sua finalidade dependendo do tipo dele. Então eu trouxe 3 tipos. Temos aqui o balão de ar quente, que ele é indicado para quem quer, tipo, ter uma experiência de voo, quer apreciar, então ele é para passeio. Também temos o balão meteorológico, que é usado para estudar a atmosfera e o clima. E também temos o balão de publicidade, que é usado para publicidade. Ambos balões, eles vão mudando a questão da sua combustão. E por fim, temos os helicópteros, que também têm várias finalidades, mas entre elas eu trouxe 2, que foram o transporte de cargas, né? Porque é uma forma rápida e segura de levar mercadorias, insumos, e ele é muito útil para produtos perecíveis e sensíveis. E por fim, né, o helicóptero para transportes aeromédicos, que são helicópteros equipados com equipe médica, materiais de primeiros socorros que podem ser usados, né, em situações de emergências, como acidentes automobilísticos, naufrágios, incêndios e desmoronamentos. É isso, pessoal. Bom dia, vou falar um pouco sobre os panoramas no Brasil e no mundo dos modais aquaviário e aeroviário. Começando pelo modal aquaviário, no Brasil tem um destaque pela cabotagem, que é a rota Amazonas-São Paulo, que é a mais famosa, que no ano de 2022 ela movimentou nada mais nada menos que 1,3 milhões de toneladas. Já a carga FEDER representa 23% de toda a movimentação no país. O Brasil tem um grande potencial de crescimento no modal aquaviário. Já no mundo, o transporte marítimo domina o comércio exterior com 90% de todo o volume global. E a Grécia tem um grande destaque porque ela possui 16% de toda a frota mundial. Já falando um pouco sobre o modal aeroviário, no Brasil o modal é mais utilizado para transporte de cargas de alto valor e no e-commerce, tais como exemplo, o Mercado Livre, AliExpress, Shopee, como tantos outros. Infelizmente esse modal enfrenta vários desafios, né? Que seriam como infraestrutura, altos custos e os principais hubs, né? São os aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Já no mundo, o modal aeroviário é bastante essencial para cargas urgentes e bastante valiosas. Ela representa uma pequena parte do volume, né? Porém, ela é muito alta em valor. E os principais hubs estão em Hong Kong, Memphis e Frankfurt, que são as maiores distribuidoras que utilizam o modal aeroviário. Agora falando um pouco sobre os acidentes envolvendo os modais. No modal aquaviário, geralmente esses acidentes são ocasionados por colisões com outras embarcações, naufrágios. Também há casos de encalhes, de vazamento de óleo, mas em sua grande maioria é por falhas operacionais. Alguns dos grandes impactos desses acidentes incluem danos ambientais, como poluição por derramamento de óleo, vários prejuízos econômicos e risco à vida dos tripulantes. Alguns grandes exemplos desses acidentes incluem os acidentes dos navios Ever Given, que foi no canal de Suez em 2021, que bloqueou uma rota vital de comércio global, assim criando uma crise danada. E o acidente do navio Exxon Valdez em 1989, que ocorreu um grande vazamento de óleo e teve riscos ambientais incalculáveis que aconteceu no Alasca. Agora falando um pouco sobre os acidentes envolvendo o modal aeroviário. Geralmente esses acidentes são ocasionados
por alguns problemas, entre eles falhas mecânicas, problemas climáticos, problemas com a infraestrutura ou muitas das vezes por erros humanos. Alguns casos desses acidentes incluem o acidente da companhia aérea DHL, uma companhia de transporte, que em 2003 um avião de carga foi atingido por um foguete em Bagdá durante a decolagem, forçando um pouso de emergência, mas graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal. Outro exemplo é o da empresa aérea Atlas Air em 2019, que um Boeing 767 de carga caiu no Texas durante a aproximação para o pouso, resultando na morte de todos os três tripulantes. Agora falando um pouco sobre os impactos da pandemia nos modais, no modal aquaviário, a pandemia afetou o modal aquaviário com bastante atrasos na cadeia de suprimentos. Também ocorreu muita escassez de contêineres e bastante aumento nos fretes. Ocorreram também vários congestionamentos e problemas operacionais nos portos por causa das implantações das restrições sanitárias e também pela falta de trabalhadores. Algumas das rotas também precisaram ser alteradas, né, para poder atender às novas demandas. Já no modal aeroviário, ocorreram diminuições de voos comerciais durante a pandemia, o que levou à escassez de capacidade para transporte e também pelo aumento de custos, né, de frete, impactando toda a cadeia de suprimento. Também por causa do crescimento do e-commerce, ocorreram uma maior demanda para entregas rápidas, né? Mas forçando todo o modal aeroviário a fazer uma total mudança de tecnologia para melhorar toda a gestão logística e rastreamento de todas as mercadorias para a entrega